Olá, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou o professor Alessandro Messias Moreira e vou trabalhar com vocês a disciplina de Pensamento Científico e Metodologia da Pesquisa. A nossa disciplina ela será rápida, apenas um mês, e a intenção minha é aproveitar essa disciplina, ao invés de nós tratarmos apenas ou focar mais em aspectos filosóficos da disciplina. A minha intenção, como vocês já devem ter percebido na atividade 1, é trabalhar na perspectiva de uma prática, de uma construção, de uma elaboração de um trabalho de conclusão de cursos, que, de acordo com o que é exigido na nossa especialização, trata-se de um artigo científico de 18 a 20 páginas aproximadamente. Tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho desse projeto de pesquisa, da sua importância, lembrando que a atividade 1, que já está disponível, ela também já dá dicas do que vocês devem entregar até o dia 20 de janeiro. A disciplina terá, então, portanto, 3 atividades, a atividade 1, 2 e 3, e que será concretizada com a entrega de um projeto de pesquisa que posteriormente será acompanhado por um dos professores aqui do UNES e com mais provavelmente alguém aí da aeronáutica, na perspectiva da entrega desse artigo científico. Com possibilidades, nós sempre esperamos, né, de um artigo científico em condições de publicação, preferencialmente em revistas qualificadas. Lembro que a definição final de se vai ou não ser publicado, é evidente que, para mandar para uma revista, a revista é que aprova ou não, de acordo com a qualidade do trabalho. Mas antes disto, só será encaminhado para publicação aqueles trabalhos devidamente autorizados pelo comando da aeronáutica, né? Porque a gente sabe que vocês lidam com aspectos sigilosos, questões de segurança nacional, e muitos desses trabalhos não necessariamente podem ser divulgados para todas as pessoas, né? Então, a gente sempre quer fazer essa observação para que vocês fiquem tranquilos na elaboração do trabalho. Eu quero me atentar aqui para o acompanhamento dos trabalhos anteriores das turmas que vieram antes de vocês. Geralmente, são trabalhos interessantíssimos, muito focados na redução do tempo, na economicidade para a aeronáutica, e têm tido trabalhos extremamente interessantes. E nós pensamos que o de vocês também pode contribuir nesse sentido, tá? Então, vamos lá. A gente precisa entender aí qual que é a importância do projeto de pesquisa. O que nós queremos compreender ou estudar ou analisar quando nós focamos no projeto de pesquisa ou naquilo que nós queremos estudar de fato. Então, um dos aspectos que às vezes se torna extremamente importante na hora de fazer o meu artigo científico é escolher um tema, né? Por que o tema? Porque o tema ele vai ser, de uma certa forma, o detonador. É ele que me dará a condição de pesquisar, de ter interesse, de ir direto a algo que pode ter uma aplicabilidade dentro da Força Aérea Brasileira. Então, a escolha do tema, ela é o primeiro e mais importante passo. O segundo, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com os exageros na escolha desse tema e na fuga da aplicabilidade. Então, quanto mais focado você conseguir escolher o seu tema, melhor. Não dá, em um trabalho de artigo científico, de conclusão, de especialização, que o nosso tempo é curto, de você fazer um estudo muito profundo. Assim, muito amplo. Profundo dá para fazer, mas muito amplo não. Então, assim, a gente tem que saber focar, saber fazer o recorte adequado para apresentar algo que faça a diferença no meio acadêmico e, principalmente, dentro da Força Aérea. Então, nesse sentido, cuidado com os exageros e a fuga da aplicabilidade. O tema.
O tema ele deve ser considerado pensando em aspectos que são internos e aspectos que são externos. Pensando nos fatores internos, você levar em consideração a tua afinidade em relação ao tema é bom, né? Porque a afetividade em relação ao tema, ou alto grau de interesse pessoal, vai te dar um envolvimento maior. E isso vai facilitar a sua tarefa, o seu trabalho, aquilo que você pretende fazer. Levando em consideração, e aí eu volto na aplicabilidade, no foco que eu falava anteriormente, é o tempo disponível para a realização do trabalho de pesquisa. Nós temos um tempo curto. Vocês estão, se não me engano, na última ou penúltima disciplina deste curso, e logo vocês vão começar a escrever esse artigo e não terão um tempo muito longo para realizar a sua pesquisa. Então, o tema tem que ser pensado também a partir desse tempo disponível. E os limites de capacidades do pesquisador em relação a esse tema. Por quê? Porque às vezes você escolhe um tema que não depende diretamente de você. Depende de autorizações, de superiores, enfim, ou de algumas questões que podem inviabilizar em função da incapacidade de associar o tempo disponível com a tua capacidade, com a tua entrega para realizar esse trabalho. Então é melhor que o trabalho seja um pouco mais simples, mais focado, objetivo e que traga resultados concretos, do que você propor algo mirabolante, mas que não saia do papel e que você não consiga, de fato, entregar algo que seja significativo. Né? Então, nós pensamos nos fatores internos, né? Afetividade, tempo e a tua capacidade de pesquisador. Agora, pensando nos fatores externos, eu tenho que pensar se o assunto é interessante, ele é relevante para a aeronáutica, ele faz a diferença, ele pode contribuir com a sua pesquisa, com o seu trabalho, com a sua atuação profissional, ele é capaz de resolver algum aspecto importante. Qual que é o valor acadêmico desse trabalho? Ele acrescenta algo para a academia? Ele acrescenta algo para a sua prática? Ele acrescenta algo para a sua vivência? E os valores sociais dele? Ele é interessante, ele é acadêmico, mas o que ele contribui com a sociedade? O que ele contribui com a Força Aérea? De que forma que ele pode valorizar a prática que existe nessa força, né, que é tão importante para a defesa da nação? Enfim, esse valor social também é importantíssimo. E aí também, como fator interno, eu tenho que pensar no material de consulta e nos dados necessários para a minha pessoa, para o pesquisador. Né? Eu tenho acesso? Eu consigo acesso? E aí, pensando nessa questão do acesso, hoje nós temos uma diversidade enorme de possibilidades de pesquisa. Né? Vocês concordam comigo que a internet facilitou demais o acesso a informações, tanto de qualidade, quanto informações que não são de qualidade. Então, você acessar o material é importantíssimo. Portanto, pensando nesse fator externo, ir à fonte correta. Beber preferencialmente de uma fonte limpa, que traga elementos sem viés ideológicos para sustentar aquilo que você está entregando de resultado. O material de consulta de dados é prioritário. Nós temos várias bases de dados aí, algumas pagas, outras livres, né? Mas temos muito material importantíssimo para se fazer uma pesquisa. E aí, na Força Aérea mesmo, você tem muito. Eu vou disponibilizar para vocês o nosso cronograma, e lá no cronograma tem algumas revistas científicas que vocês podem consultar. Vocês podem consultar também alguns livros ou algumas revistas que os colegas de vocês que vieram antes nesse curso publicaram seus trabalhos. Né? E, além disso, tem a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que é uma excelente possibilidade de consulta. Rede Cielo, que completou 20 anos no ano passado,
é uma rede de consulta livre, aberta, tem muitas informações importantes. Enfim, nós temos uma habilidades e de conteúdo disponível para encontrar o material apropriado, vai demandar do pesquisador em termos de busca e de procura. E aí nós chegamos no aspecto que já está presente na primeira atividade que vocês vão me entregar no dia 20, que é o problema. Qual é o problema da minha pesquisa? Pensando que o problema, ele é a mola propulsora de todo o trabalho de pesquisa, né? Ele que vai impulsionar, porque eu tenho um problema, por conta disso eu vou pesquisar o sistema de apoio à decisão, por exemplo, dentro da aeronáutica, para chegar ao resultado final, né? Então, o meu problema é uma mola propulsora para o trabalho, para a minha pesquisa, para aquilo que eu quero estudar e para aquilo que eu quero resolver. Ele é criado por quem? Por você. Você que tem um problema, por isso você pensa no seu tema. E tem que estar relacionado diretamente aí com o tema. Olha, eu tenho um problema aqui que eu tenho uma hipótese com relação a isso. Hipótese não quer dizer que isso seja certo. A hipótese só vai ser confirmada ou refutada a partir do estudo que eu fizer, né? E depois, esse problema, ele estar relacionado com um questionamento, com uma pergunta, com algo que eu quero realmente responder. É bem nessa ordem mesmo. Aqui tem algumas etapas de um problema, né? Mas eu vou passar para a página seguinte, que eu tenho mais especificamente dois aí que eu levantei pensando na realidade de vocês da aeronáutica, né? E são problemas aí que eu tirei de colegas de vocês que fizeram alguns estudos com a gente. Por exemplo, um tema, aplicação de multas e penalidades e sua influência na eficiência de contratos de suprimentos logísticos. Este é o tema de um dos colegas de vocês. O outro tema, sistemas de apoio à decisão aplicados na logística da aeronáutica. Beleza, temos dois temas aí. O primeiro, qual que seria uma possibilidade de formulação do problema? Se eu estou falando de aplicação de multas e penalidades, né, em contratos de suprimentos logísticos, o meu problema poderia ser isso daí, ó. É possível mensurar a eficiência de um contrato de suprimento logístico através de suas multas e penalidades? Eu faço essa pergunta mas tendo uma ideia de resposta que seria minhas hipóteses. Agora, a pesquisa, o estudo teórico, a fundamentação que eu vou fazer é que vai me indicar se eu estou no caminho correto ou não. E aí, em relação ao segundo tema, sistema de apoio à decisão aplicados na logística da aeronáutica. Aí eu estou apresentando para vocês duas possibilidades de problema. Primeiro, quais são os sistemas de apoio à decisão comumente utilizados e comercializados no âmbito civil? Tem aí sistema de apoio à decisão que é utilizado na empresa, que é utilizado nas instituições de ensino superior. Quais são eles? E aí vem o segundo. Quais são as possibilidades de aplicação desses sistemas no contexto das atividades desenvolvidas pela FAB? Opa! Aí nós temos um problemão para pensar, né? Em que sentido um problemão? Porque ele me dá margem para tentar entender se o que é criado de sistema de apoio à decisão e que está aí no nosso universo comercial, industrial, ele se aplica à Força Aérea Brasileira, que tem a sua peculiaridade, que tem a sua especificidade? O que vocês acham? É evidente que o pesquisador que propôs esse tema, ele tinha uma ideia. E essa ideia só foi confirmada ou refutada a partir dos estudos que ele fez. Porque a gente tem que aprender uma coisa aí com relação à nossa pesquisa. A gente pode ter muitas hipóteses, muitas ideias, certezas relativas, que só serão confirmadas a partir do momento que nós fizermos o estudo e esse estudo comprovar. Um estudo rigorosamente metodológico que vai comprovar ou não se aquilo é possível. E aí nós entramos nas hipóteses.
Hipóteses é sinônimo de suposição, de afirmação categórica, de uma pré-solução para o problema apresentado. Né? Então, é lógico que eu tenho um tema que gera um problema, e com base nesse tema e nesse problema, eu tenho uma hipótese que resolve esse meu problema, ou que justifica ele. Então, é isso aí, é a suposição, é a afirmação, é uma pré-solução sobre o problema apresentado. As hipóteses, elas são confirmadas ou negadas com o desenvolvimento da pesquisa, porque a partir do momento que você estudar, que você levantar, fundamentar teoricamente, é que você vai dizer, epa, o sistema de apoio à decisão utilizado no mercado pode ser aplicado dentro da Força Aérea Brasileira. Ou não. O sistema de apoio à decisão, nesses casos, ou esses que eu estudei, não se aplicam à FAB. Poderia ser o seu resultado final depois da sua pesquisa. Então, nesse sentido, olha lá, voltando aí ao tema, ao problema e possibilidade de hipótese. Vocês recordam que o primeiro tema proposto foi a aplicação de multas e penalidades e sua influência na eficiência de contratos de suprimentos logísticos. Qual que era o problema? É possível mensurar a eficiência de um contrato de suprimento logístico através de suas multas e penalidades? Aí vem as hipóteses. A hipótese desse pesquisador era: as multas e penalidades influenciam positivamente na eficiência de contratos de suprimentos logísticos. Isso era uma hipótese dele. Mas ele tinha uma outra. As multas e penalidades interferem negativamente na eficiência de contratos de suprimentos logísticos. Vejam bem, ele apresenta a aplicabilidade positiva e a negativa. É a resposta a partir do seu estudo que vai dizer qual das duas está correta. O sistema de apoio à decisão aplicados à logística da aeronáutica, né? Quais são esses sistemas comumente utilizados, comercializados no âmbito civil? Quais são as possibilidades de aplicação desses sistemas no contexto das atividades desenvolvidas pela FAB como problemas? E aí vem as hipóteses. Os sistemas de apoio à decisão existentes no mercado podem ser adaptados à realidade da FAB, primeiro. Segundo, hipótese. Os sistemas de apoio à decisão existentes no mercado não apresentam compatibilidades com as atividades da força, sendo necessário o desenvolvimento de solução específica para o âmbito interno. Percebem? Um está dizendo que pode ser adaptado, o outro falou, eu preciso de algo específico para ser utilizado na Força Aérea Brasileira. Então, isso tudo me dá uma condição de fazer uma pesquisa boa. E aí, um outro aspecto que é bacana é a justificativa, né? A justificativa é o convencimento de que o trabalho de pesquisa é fundamental de ser efetivado. Ele precisa ser efetivado. Por quê? Por quais razões? Por que eu quero estudar o sistema de apoio à decisão? Qual que é a importância dele? Por que esse problema me atravessa enquanto profissional dentro da aeronáutica? Então, para justificar, para escrever a justificativa, você leva em consideração o tema e as hipóteses apresentadas e o seu próprio problema. E ressalta a importância do tema a ser estudado e a necessidade de obter esse conhecimento na formação do gestor da aeronáutica que está sendo formado nesse curso. Então, vejam bem, a justificativa do seu trabalho científico, que vai ter lá um esboço do porquê que você está querendo propor esse tema e fazer essa pesquisa, ele tem que trazer esse convencimento da importância, ele tem que estar levando em consideração temas e as hipóteses, e ele tem que ressaltar a importância desse tema e como ele contribui com a formação sua dentro da aeronáutica. E aí nós chegamos nos objetivos, que é algo extremamente importante. Objetivo, a gente não pode esquecer que o objetivo geralmente começa com verbo, né? E ele mostra o que o autor quer atingir com o projeto. É sinônimo de uma meta a ser atingida, né? Então, os objetivos devem sempre iniciar com verbos de ação. Esclarecer, definir, procurar, permitir, etc. Eu vou disponibilizar na nossa sala de aula aí do ambiente
A taxonomia de Bloom, que traz uma série de verbos e a sua importância. Então, vocês vão ver que tem lá essa taxonomia, ela parte tanto de verbos mais simples quanto os mais complexos. Preferencialmente, que o verbo aí a ser escolhido por você seja algum um pouco mais complexo. E as conclusões, elas se definem a partir dos objetivos que você estabeleceu. Vejam bem, então no começo do seu artigo científico, quando você tiver escrito ele, você vai para colocar o objetivo lá no resumo, vai repetir o objetivo lá na introdução, mas ele volta lá nas considerações finais. Por quê? Porque eles que vão dizer da sua intenção, da sua meta, daquilo que você queria e pretendia aí com o seu estudo, propriamente dito. Aí nós temos alguns objetivos, vai passando para frente, e aí eu trouxe uma do sistema de apoio à decisão aplicado na logística. Qual poderia ser o meu objetivo? Reconhecer a aplicabilidade do sistema de apoio à decisão na FAB, bem como identificar o modelo que melhor se aplica ao sistema. Percebem que nós tínhamos lá um tema gerador, no qual nós tínhamos um problema a ser resolvido ou a ser entendido, nós levantamos as hipóteses e com isso nós elaboramos um objetivo. Esse objetivo é a nossa intencionalidade dentro da nossa pesquisa, que é, nesse exemplo, reconhecer a aplicabilidade do sistema de apoio à decisão da FAB, bem como identificar o modelo que melhor se aplica ao sistema. Percebe? Então, é extremamente importante a gente fazer todo esse percurso, porque ele vai nos dar uma condição de entregar um trabalho que mostre os processos, que mostre a cientificidade e que faz com que a gente possa melhorar a nossa atividade profissional, a nossa entrega em termos de resultado. E aí tem um aspecto importantíssimo, que já fará parte da nossa segunda atividade, que é a metodologia. Definir os métodos de pesquisa para que o pesquisador teste as suas hipóteses formuladas e para que os objetivos sejam atendidos de fato. É uma explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método. É o caminho do trabalho de pesquisa. E aí, ela tem necessariamente que ter uma sustentação teórica, por isso toda revisão, toda pesquisa tem que ter uma revisão bibliográfica, e aí pode ser uma pesquisa de campo, um estudo de caso, uma pesquisação, enfim, você vai ter que delimitar e desenhar aí na nossa próxima atividade também qual vai ser a metodologia do seu trabalho. É importante, eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês, que tem as questões éticas da pesquisa. E aí nós temos aqui no UNES o Comitê de Ética em Pesquisa, que é uma exigência do Conselho Nacional de Saúde, e toda pesquisa que envolve seres humanos tem que necessariamente ter a aprovação do Comitê de Ética da Pesquisa. Então, trabalho de pesquisa que vai envolver seres humanos, independente de não ser lá na saúde, pode ser aqui com a gente, no âmbito da aeronáutica. Se eu for aplicar um questionário, se eu for fazer uma entrevista, se eu for analisar determinadas pessoas, tirar foto no ambiente de trabalho de alguém, eu tenho que submeter o meu projeto ao Comitê de Ética da Pesquisa. Por quê? Porque é ele que vai me dar a isenção, que vai me dar a condição, ou vai mostrar para esse comitê que eu estarei preservando, cuidando eticamente do meu sujeito da pesquisa, que é um ser humano. Então, os dados não podem ser divulgados, eu tenho que comprovar isso no projeto de pesquisa, eu tenho que garantir a integridade física, moral, emocional do sujeito pesquisado. Então, são questões que perpassam aí a ética com os seres humanos. E aí, se você, e aqui na nossa entrevista, na nossa disciplina, eu quero descobrir isso com vocês, tá? Que a gente vai chegar, olha, o seu trabalho precisa submeter ao Comitê de Ética. Então, você já vai ter que montar o seu projeto de pesquisa para depois submeter ao Comitê de Ética da Pesquisa e, com isso, ter a aprovação para que você tenha a possibilidade posterior de divulgação e de publicação do seu estudo.
A coleta de dados só segue quando envolve seres humanos mediante a autorização desse comitê de ética, e nós vamos ter um plantão nosso falando exclusivamente disso, e publicações em revista exigem a folha de aprovação do comitê de ética da pesquisa. Tá? É isso que eu gostaria de tratar hoje aqui com vocês, e gostaria mesmo de desejar muito sucesso da disciplina, e gostaria de abrir agora para perguntas que vocês julguem necessárias. Estou aberto, se alguém quiser fazer alguma colocação.